Começando mais um teste de viagem aqui no canal e o carro da vez é o Volkswagen T-Cross Extreme, a nova versão top de linha desse SUV compacto que tem uma pegada um pouquinho mais aventureira, né? Sendo o nosso teste de viagem, nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para testar o consumo na estrada, quesitos como isolamento acústico, desempenho, também a direção, a suspensão, enfim, avaliar o carro de modo geral para descobrir se ele é bom para viajar ou não. E esse carro, lógico, tem assistências à condução que a gente vai falar num vídeo dedicado a isso, para que a gente possa explorar cada detalhe com mais calma. Vamos lá mostrar o interior do carro um pouquinho para vocês, bem escandaloso como todo Volkswagen, né? E vamos lá então testar na prática como que ele se comporta. E já vamos começar aqui o nosso trecho de estrada, por isso ali no nosso ponto de sempre, eu irei resetar o nosso trip de consumo desde a partida, tá? Que na verdade você pode resetar a hora que você quiser. Resetando agora desde a partida, lembro vocês que o carro está abastecido hoje com etanol, tá? Não tem gasolina no tanque. E o ar-condicionado também vai ligado para seguir aquele padrão de sempre do nosso teste de consumo rodoviário aqui no canal. Primeira coisa que eu digo para vocês, vocês já sabem muito bem que é conjunto mecânico. Antes, peço desculpas pela minha voz que tá bem ruim, tá, pessoal? Essa mudança de clima é complicada, mas estou gravando mesmo assim para vocês. Você tem aqui o motor 1.4 250 TSI, que é aquele turbo flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós há muitos anos já 150 cavalos com 25,5 kgfm de torque. E isso com qualquer um dos combustíveis, seja etanol ou gasolina no tanque, ou quem sabe até uma mistura dos dois, já que o carro é flex, né? Junto com esse motor está associada a transmissão automática convencional de 6 velocidades e a tração somente nas rodas da frente. Falando para vocês agora sobre isolamento acústico e também o preço do carro. Sinceramente, tá na média da categoria isolamento acústico. Eu poderia até dizer que ele é bom. Não é assim extraordinário, mas eu achei um bom isolamento acústico. Pelo preço, poderia ser melhor sim, porque esse carro custa R$197 mil nessa versão Extreme, sem opcionais. Quando você coloca mais praticamente R$8 mil ali do teto solar, mais quase R$5 mil do pacote ADAS, que são as assistências à condução que a gente já testou e vai ao ar em breve aqui no canal, mais a pintura, que dependendo da pintura que você escolher, custa R$3.500. No nosso caso aqui, com pintura metálica, ele vai para quase 211, mas ele pode passar ali de R$212 mil com todos os opcionais disponíveis. Então, em relação a esse preço muito elevado, a gente pode dizer sim que o isolamento acústico ainda poderia ser levemente melhor. Mas em relação aos outros carros da categoria, é sim um bom isolamento acústico. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, por favor, né, deixa seu like aqui embaixo e hypa o vídeo também. Não custa nada, é totalmente gratuito. Arrasta os comentários ali pro lado que você vai achar a opção de hypar o vídeo e dá o like, o joinha aqui embaixo também, é muito rápido, muito fácil, gratuito e ajuda muito o nosso trabalho, tá, pessoal? Agora eu quero falar um pouco sobre direção e suspensão. A direção eu acho até bem calibrada, apesar dela ter essa espécie de folguinha aqui que você nota mais em velocidades mais altas. Porém, ela não é das mais leves. Eu acho que principalmente na cidade, lógico, se você subir bastante a pressão dos pneus, isso vai ficar diferente, né? Ela vai ficar mais macia, mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais mole na cidade. Pouca coisa, mas poderia. Aqui na estrada ela tem uma calibração boa e vocês podem ver que ela é até bastante direta para um carro voltado mais ao conforto nessa categoria de SUVs compactos. A gente tem aqui modos de condução neste carro. Eu coloquei no individual, onde você seleciona individualmente, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, no modo Sport, e teoricamente ela fica mais rígida. Sinceramente, não percebi muita mudança não, mas na cidade, onde ela fica mais leve porque você está em velocidades mais baixas, provavelmente você vai perceber mais essa mudança de acordo com o modo de condução. Agora a suspensão, ela também é intermediária, tá? Ela não é da mais dura possível, também não é da mais molenga possível. Há quem goste dessa calibração, eu até gosto,
mas acho que poderia ser um pouquinho mais macia em relação à proposta do carro. Então, por ser um SUV compacto, um pouco mais familiar, nessa categoria não tem esportividade nenhuma, não é uma versão GTS, acho que a suspensão poderia ser um pouquinho mais macia do que ela é. Mas não chega a incomodar, tá? É que acontece que quando você pega na cidade buracos mais profundos, você sente ela ser meio seca. Então sim, quando a rua ou a estrada está muito esburacada, ela incomoda um pouquinho, mas não muito. Vamos falar agora para vocês sobre o consumo de combustível. Primeiro eu ressalto que esse carro pesa aqui 1.305 quilos, o que para uma versão mais completa é realmente pouca coisa. E o Inmetro diz que com etanol na estrada ele faz 9,9 km por litro. Mas de acordo aqui com o nosso painel de instrumentos, desde a partida foram 23 km, praticamente 24, só que ele não mostra aqui os metros, infelizmente, só quilômetros cheios. Foram 14 minutos de condução, 102 km por hora de velocidade média e um consumo, para mim, muito bom no etanol, de 13,9 km por litro, com ar-condicionado ligado e andando. Atualizou agora para 14 km por litro, com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, mas andando de forma tranquila. Pessoal, vamos aqui então para o nosso teste de desempenho, tá? Já coloquei no modo esporte. 30 por hora aqui, ó, pé no fundo. Eita, tem bastante lag, hein? Mas ele acelera bem, viu? Mais do que parece. 100 por hora, 110, 120. Eu achei, sinceramente, um bom desempenho. Lógico, nada impressionante, mas é bom. Realmente, acho que o câmbio aqui já está um pouquinho cansado. Ele poderia sim ter trocas um pouco mais rápidas, ser mais esperto e principalmente por estar no modo esporte, deixar uma marcha um pouco mais baixa. Porque estamos aqui, ó, querendo dirigir de forma esportiva, como eu mostrei para ele, mas estamos em quinta marcha, 2.000 rotações. Então quando a gente pisa, ó, ele demora um pouco, aí ele reduziu para terceira, mas 120. Depois que ele reduz, realmente o desempenho é bastante interessante. E certamente você não vai passar sufoco nas acelerações e ultrapassagens com esse carro, mesmo se ele tiver um pouco mais carregado. Eu aqui estou sozinho, mas estou com o ar-condicionado ligado, onde ele rouba um pouco de potência da motorização. Vamos fazer uma aceleração aqui dos 100 km por hora mais ou menos. Tá na subida, hein? 100 por hora, pé no fundo. Ó, reduziu ali para terceira, 110, 120. Não achei ruim. Agora ele até mantém ali, ó, por um tempo a rotação um pouco mais alta do motor. Realmente é um carro bastante esperto, desempenho bastante interessante, só não é surpreendente. Pelo preço, você já encontra ali alguns chineses, por exemplo, que tem um desempenho melhor por serem elétricos ou híbridos e ter aquele torque praticamente instantâneo. Ou até mesmo um carro com motor um pouco mais potente do que esse aqui. Mas ainda assim, pelo nível de potência e torque, eu achei que o desempenho seria pior do que realmente é. Vamos acelerar mais uma vez de 100 por hora. Ainda está no modo esporte, viu? 100 por hora, pé no fundo. Ó, reduziu de quarta para terceira, 110 e 120. Não acelerei muito mais porque tem radar aqui, né? Radar tem em todo lugar, é incrível. Coisa boa não tem em lugar nenhum, mas radar, meu Deus do céu, onde você olha tem. Eu voltei aqui para o modo Eco e eu quero ressaltar que o T-Cross é um carro realmente muito gostoso de dirigir, porque tem alguns carros, principalmente os chineses, que eles não entregam um prazer ao dirigir tão grande. Para quem gosta de um carro mais macio, mais molengão, não que ele desagrade, né, os chineses ou alguns carros nesse sentido, que são mais molengas, mas mesmo desconsiderando a esportividade em si, Volkswagen é muito bom nesse sentido de prazer ao dirigir, porque tem uma posição de dirigir mais legal. Ao contrário do Pulse, até no Abarth, por exemplo, que a gente testou recentemente, lá a posição de dirigir fica extremamente alta. Aqui não, você consegue abaixar bastante o banco e sentar um pouquinho mais baixo. É igual um sedã? Logicamente não, mas você senta assim um pouquinho mais baixo do que alguns outros rivais. Isso é um ponto legal. Como eu sempre gosto de fazer, vamos falar aqui do consumo considerando o trecho inteiro de estrada, incluindo as aceleradas que a gente deu. E eu tô falando tanto que minha voz vai se perdendo cada vez mais, mas vou conseguir terminar o vídeo, vou conseguir. Aqui no percurso então, desde a partida que a gente resetou lá no começo do trecho de estrada,
36 km ou quase 37, a gente não sabe porque não mostra os metros, 27 minutos de condução, 80 km por hora de velocidade média e um consumo ainda até que bom para estar no etanol de 12,3 km por litro. Digo até que bom, considerando as aceleradas que a gente deu e a gente com o tempo ali parado no pedágio também, que acabou influenciando. Então 12,3, lógico, inferior aos 14 que a gente tinha conseguido andando de forma tranquila, mas ainda não tá ruim para o porte do carro, motor turbo, a versão mais completa, que logicamente é mais pesada, e também com o ar-condicionado ligado e no etanol. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí, e o que eu posso dizer para vocês sobre usar o Volkswagen T-Cross Extreme na estrada é que ele é realmente um carro muito gostoso de dirigir. Pelo preço, o isolamento acústico poderia ser um pouco superior, porque entra um pouquinho mais de barulho de vento dentro da cabine do que deveria, mas ainda assim não é um isolamento acústico ruim, até que bom. Você tem uma direção gostosa, a suspensão um pouquinho mais dura, então prejudica um pouco do conforto para quem gosta daquele carro mais molenguinha, mais macio, mas em contrapartida te dá mais segurança, mais estabilidade na estrada. Sistema de som, pelo preço do carro, acho que poderia ser melhor, tá? De modo geral, diria que ele é mediano em razão disso. É que o preço realmente desse carro é bastante elevado, né? Passa de 200 mil reais, então merecia sim até um sistema assinado, quem sabe, como ele já teve no passado. Esse carro tinha o sistema de som Beats, né? Pena que a Volkswagen tirou esse recurso. E falando sobre consumo de combustível, eu vou mostrar agora para vocês qual foi o nosso resultado considerando o trecho inteiro de São Bernardo do Campo até Jundiaí. Aqui no longo prazo, que foi o que a gente resetou lá no início do percurso, foram 77 km rodados, ou 78 praticamente. Foram, na verdade, 1 hora e 30 minutos. É que a gente manobrou o carro aqui, tirou umas fotos, então ele contou o tempo. Inclusive, fica contando o tempo. Acabou de mudar para 1 hora e 50. Mesmo que o motor esteja desligado. Se a chave estiver acionada, já vai contar o tempo. E diminuir a velocidade média, que na verdade foi de 52 km por hora. O consumo, como a gente manobrou o carro aqui, mudou um pouquinho. Assim que a gente chegou, 11,2 km por litro no etanol com ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Tudo bem, a gente pegou um certo trânsito em São Paulo, ficamos bastante tempo parado no pedágio, a gente acelerou na estrada, pegou também trecho de cidade em São Bernardo, mas 11,2 por litro no etanol, não acho assim uma média muito legal. A gente teve carros que foram melhores nesse nosso trecho de São Bernardo a Jundiaí. Então, embora eu tenha gostado do percurso ali rodoviário, esse total aqui achei que poderia sim ser melhor. Só para vocês terem um efeito de comparação, a gente já testou aqui no canal o Volkswagen Taos Highline com esse mesmo conjunto mecânico, 1.4 250 TSI, com câmbio automático de 6 marchas. Destaco o câmbio porque na linha 2025 ele trocou para um câmbio de 8 marchas, mas a gente testou aquele com 6. E nesse mesmo trecho de São Bernardo a Jundiaí ele fez 12,2 km por litro também no etanol. Dias diferentes, então as condições de trânsito, de temperatura externa, etc. também mudam. Mas é um carro mais pesado, então de forma geral eu esperava um pouquinho mais desse consumo aqui do trecho inteiro no T-Cross Extreme. Ai, rapaz, que calor. Não acredito. Você vai sair desse vídeo sem deixar a sua opinião aqui nos comentários? Poxa, eu tô gravando quase sem voz já, mesmo assim falei da minha opinião para vocês, então por favor deixa a sua também aqui nos comentários. Fala o que você achou desse consumo no etanol aqui do Volkswagen T-Cross e também de tudo que a gente falou sobre esse carro. Você pagaria 210, 212 mil reais nessa versão Extreme 2026? Na avaliação completa a gente fala melhor da nossa opinião e também se vale a pena ou não. E é óbvio que se você ainda não fez isso, você está perdendo tempo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.